do sorteio, tá bom? Ó, não esqueçam de deixar o like seu. Nós estamos com 1.500 likes e a gente tem 3.300 pessoas. Eu acho que é muito pouco ainda. Professoras, eu acho que eles não estão gostando de você, não. Ah, meu Deus! Ô, Beijo, Fábio, até que horas? 8 horas, 8h50, estou na área. Tá joia. Muito bem, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Leila e vou conduzir você nesse momento de saber como que nós podemos criar um ambiente de aprendizagem para diminuir essas dificuldades que nossos estudantes têm em sala de aula. Eu sou graduada em Letras e Pedagogia, tenho muitas pós-graduações, inteligência socioemocional, psicopedagogia, neurociência, psiquiatria, psicologia do desenvolvimento, psicologia positiva, programação neurolinguística, sou mestre em educação, doutora em educação, e é uma honra estar aqui com você. Coloca para mim no chat se está gostoso, quero mandar um abraço para a Fátima de Belém, que colocou, recebo um abraço aqui de Belém, recebi um abraço quentinho, e a Yara que falou que quer ser como eu, acredito que você é, Yara, porque você está aqui aprendendo. Então, vamos lá para a nossa jornada de aprendizagem. Nós vamos conversar um pouco sobre o quanto o cérebro ele é disponível para aprender. Só que a aprendizagem, ela não ocorre no vazio, ela ocorre num grande sistema complexo que envolve todos os nossos neurônios. Então, nós vamos conversar bastante sobre os nossos neurônios, né? A aprendizagem nossa, quando a gente fala de aspectos emocionais, nós estamos falando de intensidade emocional. Então, se nós olharmos as nossas histórias de vida, você, por exemplo, pode se lembrar com maior facilidade de um momento em que você foi valorizado na escola, um momento em que você foi elogiado, que recebeu uma medalha, que apresentou uma feira de ciências, mas o seu dia a dia da sala de aula você esqueceu. Por quê? Porque não havia intensidade emocional. Então, muitos alunos perguntam assim para mim, prof, eu quase não lembro da minha infância. Por que eu quase não lembro da minha infância? Porque teve baixa carga emocional. Se houvesse alta carga emocional, ela ficaria retida na sua memória permanente. Então, a nossa aprendizagem, ela envolve muitos aspectos emocionais. Quanto maior a intensidade da nossa emoção, mais rápida é a fixação automática implícita. Gente, isso é um grande segredo para nós na área da educação, porque existem pais, existem professores que ficam de falação, né? Como a gente já sabe, mas eu vou resgatar, o cérebro da criança antes dos 7 anos, ele não entende muito bem a linguagem. Por quê? Porque o nosso pensamento adulto, ele é através da nossa língua portuguesa. Então, você vai pensar, nossa, eu preciso anotar isso. Puxa, preciso ir ao supermercado amanhã. Acabou tal coisa da minha casa. Preciso fazer um plano de aula e assim sucessivamente. A criança não domina a linguagem. Então, o pensamento dela é através das emoções. Então, as emoções, elas vão dar para nós uma fixação automática implícita para o resto da vida. E essa fixação emocional, ela produz pouco gasto energético. E raramente se perde no tempo. Como alguém já colocou, ela lembra muita coisa, né, da sua infância. Por quê? Porque precisa ter essa carga emocional dentro do fazer educativo. Quando a gente fala da aprendizagem intelectual, a gente está dizendo o que na área da neurociência e da psicopedagogia? Nós estamos dizendo o meu mundo interno, aquilo que eu recebi dos meus antepassados e do meu ambiente, vai ditar o meu comportamento e a minha capacidade. Então, nós sabemos que a grande maioria dos nossos estudantes frequentam escolas públicas. E eu sou uma defensora da escola básica pública.
Por quê? Porque nós precisamos proporcionar aos brasileirinhos o conhecimento da aprendizagem intelectual, retirando esses brasileirinhos de muitas vezes de um ambiente que seja tóxico, que seja narcisista, que tenha extrema pobreza. Observa que durante a pandemia, uma das maiores preocupações que nós educadores tínhamos era o que essas crianças iriam comer e como era o ambiente subjetivo que a criança está. Eu estava estudando um artigo do professor Daniel Goleman, né, de inteligência emocional, e ele apresenta uma estatística muito doída para nós educadores, né, das mortes de crianças que ocorrem antes dos 12 anos de idade, 57% das mortes são causadas pelas suas famílias. Por quê? Porque a criança passou na frente da TV na hora do jogo, porque a criança quebrou um copo, porque fez as suas necessidades fisiológicas nas calças, né? Essas são as que morrem. Mas imagine você, que é educador, que é o intelectual da área, o quanto existe um ambiente subjetivo não propício às marcas emocionais positivas. Nós chamamos isso na neurociência, o nome científico são emoções básicas adaptativas e desadaptativas, que são criadas através da teoria do esquema na mente de alguém. Então, nós carregamos muito da nossa criança ferida ou da nossa criança luz na vida adulta. Então, se os pais não estão fazendo a função deles, se politicamente, muitas vezes, nós estamos vendo situações que não estão cumprindo a missão deles, eu não fui obrigada a ser professora. Eu escolhi ser professora, faço com muito amor, eu respiro educação, eu vou fazer o meu melhor pelos meus estudantes. Se eu sei, a partir de agora, que quanto maior a intensidade da emoção, mais rápida é a fixação, mais automática e implícita na memória permanente de alguém, eu vou investir nas minhas salas de aula para ter ambientes emocionalmente saudáveis, experiências pedagógicas que envolvam os aspectos emocionais. Quer seja cheiros, quer sejam valorizações, quer seja acolhimento e respeito. Bert Hellinger, ele coloca que todos os seres humanos passam a se sentir pleno a partir do momento que ele é amado, reconhecido, visto como um dos nossos, respeitado nas suas diferenças e valorizado enquanto ser humano. Então, esses 5 aspectos a gente precisa entregar o tempo todo para a criança, para que ela seja um adulto saudável. Então, os esquemas emocionais adaptativos e desadaptativos dizem muito de quem a Leila é hoje e de quem você é hoje. Agora, a aprendizagem intelectual, ela vai fazer esse vínculo entre o meu mundo interno e o meu mundo externo, porque o grande legado da humanidade, o grande conhecimento da humanidade, quer seja história, quer seja na área da matemática, quer seja na área das ciências, da língua portuguesa, enfim, ele precisa adentrar. E esse processo ele é mais lento, tá? E ele automaticamente requer um alto consumo de energia. Por quê? Porque ele demanda o esforço daquela mente. E o que aquela mente precisa ter? Atenção. A atenção seletiva e a atenção sustentada, que nós também vamos conversar sobre isso hoje. Então, a gente precisa, como a gente tem a aprendizagem intelectual que é mais lenta e a aprendizagem emocional que é mais rápida, a gente associa esses aspectos na nossa metodologia da ação docente. Então, essa é a importância de nós associarmos na nossa didática os aspectos emocionais e intelectuais no processo de aprendizagem. Essa visão é a visão que vai permear todo o nosso momento de reflexão agora aqui, tá? Muito bem, vamos seguir. Quando a gente faz uma nova aprendizagem, essa aprendizagem ela não surge do nada.
Então, vamos imaginar que você aprendeu alguma coisa nova aqui que você não sabia ainda, né? Então, o que aconteceu no seu cérebro? O seu neurônio, por exemplo, ele poderia ter 3 dendritos. Quando você aprendeu uma informação nova, o teu neurônio abriu um dendrito e vai se relacionar ao outro. Só que esse processo, ele não ocorre do nada. O nosso cérebro, ele funciona por frequência, velocidade e repetição. Nosso cérebro funciona por frequência, velocidade e repetição. Então, imaginemos alguém que vai competir uma Olimpíada, tá? Então, ele começa a fazer uma maratona, vamos supor. Ele não vai correr os 50 quilômetros de uma vez, ele vai correr 5 quilômetros, depois 12 quilômetros, depois 20 quilômetros, e vai aumentando. Quando ele chegar a 50 quilômetros, ele vai fazer a manutenção dos 50 quilômetros e vai ativar a sua frequência e velocidade, e vai repetir aquele mesmo movimento. E é assim que o nosso cérebro funciona. Nada começa do acaso. Eu sempre tenho que partir do que o aluno sabe. Por quê? Para esticar essa rodovia neuronal dele. Então, quando nos nossos documentos de políticas públicas, da nossa lei de diretrizes e bases, na BNCC, fala valorizar o conhecimento prévio do aluno, existe um conceito neurocientífico e psicopedagógico por trás disso. Está dizendo, nós precisamos criar rodovias neurais, porque o cérebro precisa recuperar uma aprendizagem velha, já conhecida, para esticar essa rodovia neural e estabelecer aprendizagem para ter atenção e memória. Então, esse conhecimento por trás da escrita de uma lei, da escrita, né, de uma política pública, a gente precisa entender o porquê que está lá, né? E somente trabalhando desta forma é que a gente consegue dispor de recursos para novas aprendizagens. Se eu falar para você uma fruta, né, seja ela qual for, né, se você não a conhece, você não consegue pensar nela, você não consegue enxergar. E o nosso cérebro, ele visualiza. Então, quando a gente conta histórias, né, para uma criança, por exemplo, ela vai visualizar aquilo que ela está ouvindo. Ah, era uma menina que usava uma capinha vermelha. Ela vai imaginar uma menina com uma capinha vermelha que pegou uma cestinha e ia na casa da vovó. Então, ela vai imaginar a cestinha que vai na casa da vovó. E ela vai usar o repertório cultural dela. Então, não tem como a gente aprender algo sem resgatar uma aprendizagem que a gente já sabe. Por quê? Porque a gente não consegue nem imaginar o que aquilo está significando. Então, a gente tem que entender muito bem essa lógica, né, entre a aprendizagem, as emoções, o esforço cognitivo e a manutenção, né, dessa atividade sistêmica no cérebro. Por quê? Porque não adianta nada eu, por exemplo, aprender a escrever uma frase, ou resolver um problema matemático, ou mesmo, sei lá, fazer uma flor de EVA, né? E quando eu quero fazer isso daqui 5, 10 dias, 6 meses, 1 ano, eu não consegui acionar no meu cérebro esse circuito que já foi estabelecido pela aprendizagem para conseguir usar isso no dia de hoje, né? Então, a gente sempre tem que ficar fazendo essa resgate de uma rodovia neuronal. E essa rodovia neuronal é como as nossas rodovias de rua aí das nossas cidades, né? Então, primeiro vai estar chão batido, aí tem que alinhar, aí depois tem que passar o nivelamento, depois pedrinha, para depois passar o piche, daí passa o asfalto e pinta-se essa rodovia. Não é um processo feito de um dia para o outro. Então, nós precisamos entender o processo de repetição. E essa repetição é sempre o caminho entre o dado e o novo. Então, a nossa aprendizagem, as nossas emoções, o esforço cognitivo e a manutenção dessa atividade sistêmica no cérebro
ocorre no processo de repetição, velocidade e frequência. Por quê? Porque nós vamos pegar circuitos neuronais já estabelecidos e criar novas redes sinápticas para desenvolver a nossa aprendizagem. Então, esse processo de redes neuronais vai falar muito sobre a nossa função executiva. O que são as funções executivas? Elas, daria para a gente ficar aqui 10 horas falando somente sobre as funções executivas. Então, eu vou te provocar a conhecer as funções executivas e a importância dela, para futuramente, na pós-graduação de psicopedagogia, você fazer esse mergulho na neuroanatomia do cérebro, na fisiologia do cérebro, para entender o que ocorre, por exemplo, quando uma criança tem dificuldade de aprendizagem, para entender as dificuldades que a criança que tem TDAH, por exemplo, o que acontece nessa função sináptica dela. Então, observe que essas rodovias são estendidas, essa é uma imagem em 3D, né, que mostra o momento do neurotransmissor emitido por um neurônio. Então, eu vou estudar com vocês agora uma imagem pedagógica de um neurônio, porque em 3D é como você está vendo. Então, todas essas 86 bilhões de neurônios estão se interligando no nosso cérebro. Nosso cérebro é energia, uma ponta de um dendrito não encosta no outro, ele emite impulsos elétricos com neurotransmissores. Para a neurociência e para a psicopedagogia, a gente tem uma dose certa para aprendizagem, tá? Qual que é a dose certa de neurotransmissores para aprendizagem? A dose é D de dopamina, O de ocitocina, S de serotonina e E de endorfina. Cada um desses neurotransmissores tem funções básicas que você vai estudar lá na pós-graduação. Vamos conhecer um pouquinho dos neurônios. Essa imagem que você está vendo é uma imagem pedagógica do neurônio. Por que pedagógica? Porque é uma rede, como você viu anteriormente, né? Ele funciona sempre em rede. Então, nós vamos retirar dessa rede uma única pecinha, um único neurônio. Quanto mais dendritos, deixa eu pôr o meu mouse aqui na tela. Quanto mais dendritos o meu neurônio tiver, ou seja, metaforicamente, quanto mais dedos ele tiver, mais carga emocional eu depositei nessa aprendizagem e mais neurotransmissores ele vai estabelecer, garantindo a minha atenção e a minha memória permanente. Então, eu quero que agora, como que a gente diminui, né, as diferenças de aprendizagem dentro da sala de aula, que é o nosso tema de hoje. Eu quero que você agora coloque a sua atenção nessa partezinha lilás aqui, tá? Então, eu recebo uma informação de um dendrito de outro neurônio e ele vai passar pelo axônio, que é esse fiozinho cor-de-rosa aqui, tá? Vamos fazer uma metáfora com um fiozinho desses de carregador de celular nosso. Então, imagina que se você pegar um fiozinho desses de carregador de celular e tiver um estilete, você vai cavar aquele plástico e lá no meio daquele plástico tem um fiozinho de cobre que transmite a informação. Essa barrinha que a gente está vendo aqui, ó, esse espaço que é o braço do neurônio, é igual um fiozinho de luz. Então, aquele fiozinho de cobre, que se a gente raspar um fiozinho normal, ele é o responsável pela transmissão de informação. Mas ao redor do axônio, tem essa força, que é o plástico do fiozinho, que no caso é a força do neurônio, que se chama bainha de mielina. A bainha de mielina, vamos imaginar que o meu braço aqui seja o neurônio, vai garantir que uma informação chegue de um outro neurônio e que ela passe rapidamente e de forma forte para o próximo neurônio. Se essa bainha de mielina estiver fraca, o neurônio fica
bambo, não passando rapidamente, nem de forma forte, a informação para o próximo neurônio. Mas do que é feita a nossa bainha de mielina? A nossa bainha de mielina é feita de água, alimentação saudável, sono adequado, e mais de 70% dela é feita de comportamento autorreferenciado. O que é comportamento autorreferenciado? De uma forma bem resumida, é autoestima. Ou seja, é feita de como eu me vejo, como eu vejo o mundo e como eu acredito que os outros me veem. Então, eu quero diminuir o nível de diferença de aprendizagem na sala de aula. Qual é o segredo? O segredo neurocientífico é a bainha de mielina. Então, eu tenho que mostrar para cada mente, para cada cérebro, para cada criança, para cada ser humano que encontrar você, que me encontrar, que ele tem valor, que a vida dele vale a pena, que ele é um ser único e especial. Eu peço desculpas às pessoas que não acreditam em Deus, eu sou a cientista que acredita em Deus, e ainda insiro nisso que ele é um ser especial criado por Deus, que precisa deixar um legado para essa humanidade, que a presença dele faz parte de um sistema e que ele não está aqui à toa, que ele tem uma missão para esse planeta. Cada um de nós é único e especial. A gente precisa entender isso para nós também. Senão as nossas bainhas de mielina vão ficar lesionadas. As bainhas de mielina lesionadas vão trazer problemas de memória, vão trazer problemas de autoestima, vão trazer problemas de autopercepção. A pessoa não enxerga ela da maneira que ela é. A visão dela é distorcida. Você, professor, cuida dos teus invisíveis. Sabe? Aquele quietinho, que faz tudo, que lancha sozinho. Ele é único e especial, está ali para alguma coisa muito importante, mas ele precisa ser olhado, valorizado. Não espere isso da família, não espere isso da sociedade. Eu e você, independentemente de onde nós estivermos, com a criança que nós estivermos, a gente pode fazer essa diferença na vida dela. E eu estou aqui, na sua frente, para dizer que eu sou professora há mais de 34 anos e que eu já fiz isso com muitas pessoas e que vale a pena. Eu olho para minha história de vida com muito orgulho e eu quero que você faça isso também. Olhe para cada criança que você recebe como alguém que você precisa fortalecer a sua bainha de mielina. E a sua também, né? Eu trabalhava numa cidade distante, né? E toda semana eu abastecia meu carro, pegava minhas coisinhas e ia para aquela cidade. E assim fiquei 9 anos. E deixava na minha cidade meu marido, meu pai e meu filho. Certa vez, alguém falou assim para mim, você não tem medo? E eu pensei, medo? Medo do quê? Né? Pensei, medo da estrada, medo de morar lá sozinha, medo do quê? Ela falou assim, medo do seu marido largar de você. Eu falei, eu? Quem ia largar de uma mulher tão linda como eu, tão legal como eu, né? Tão inteligente como eu, tão dedicada à família como eu? E a pessoa morreu de rir. Mas, na verdade, essa história me marcou, porque naquele dia eu percebi o quanto eu gosto de mim. Então, que cada um dos eus que está aqui hoje, né, goste de você mesmo. Saiba que você também não é qualquer um, né? Tem muita luta para você estar aqui. Tem muito esforço para você estar aqui, né? Tem muita dedicação para você ser quem você é. Nós não somos perfeitos, nem nós, nem nossos alunos, mas nós somos perfectíveis. Eu brinco, né, nas palestras, assim, que
A gente fala que, ai, a criança é difícil, ai, o adolescente é difícil, e nós adultos, né, nós somos os alecrins dourados da história, pode parar. A gente precisa saber se olhar no espelho e olhar aquilo que a gente precisa melhorar, nós somos perfectíveis, né? Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, e não faça competição com ninguém. Seja melhor que você mesmo, e ensine isso aos alunos. Grande segredo é a bainha de mielina. Coloca lá no chat se eu me fiz clara. Obrigada, Janeide. Obrigada, Mafalda. Obrigada pela concordância. Marcos, Anne, Silene, gratidão. Né? Ana Paula Barbosa, um abraço. Francisca, que lindo. Elba, que delícia. Eu estou acompanhando aqui, tá? Valéria, isso serve para a vida, né? Cuidado com a gente, cuidado com o próximo. Então, vamos lá. A nossa aprendizagem, ela precisa ser resgatada. E para ser resgatada, além da bainha de mielina, que eu acho que vocês compreenderam, né? Estou vendo aqui no chat que deu para entender, né? Vou seguir. A gente precisa ter o acionamento da memória. Por quê? Porque a memória e a aprendizagem, elas têm uma relação muito estreita. Por quê? Eu tenho que resgatar o conhecimento adquirido na escola em qualquer momento da minha vida mais para frente, né? Então, para que serviria aprender se não fosse possível memorizar? Mas de nada adianta, né, a gente ter memória se essa memória não estiver alimentada com novos registros e novas aprendizagens. Então, para produzir o que a gente sabe do que a gente aprendeu, a gente vai processar as informações de forma emocional e de forma cognitiva, tá? Leila, mas eu tenho uma criança que tem um transtorno. Leila, eu tenho uma criança que é laudada. Esse processo ocorre em todos os cérebros, tá? A gente sempre vai ter a aprendizagem processada no nosso cérebro com cargas emocionais e com cargas cognitivas. As descobertas sobre a memória na neurociência, elas vão completar 10 anos agora, né? Então, há muito que se pesquisar sobre a nossa memória, sobre a nossa capacidade de armazenamento. Tem uma pesquisa agora sendo desenvolvida. Por quê? Porque algumas pessoas que pegaram Covid perderam parte da memória, né? Mas não há na ciência, e eu estou falando isso porque muita gente me pergunta isso, fala, Leila, depois que eu tive Covid, eu me esqueço nomes simples. Realmente, está acontecendo mundialmente. A Fundação Fiocruz está estudando, mas o estudo ainda não está concluído. Por quê? Porque provavelmente vai ter que surgir uma droga que faça uma reposição de algum neurotransmissor para reativar esses neurônios, para buscar essa carga de memória que foi perdida devido à Covid-19, tá? Mas nós temos, então, múltiplas tarefas e áreas corticais que vão trabalhar a nossa memória. A nossa memória, se lá na pós, né, a gente explica e faz uma vivência de um resgate do nosso passado e fazer as pazes com ele. Então, o que a gente faz? A gente visualiza, a gente sente, a gente cheira. Então, as nossas memórias, elas são linguísticas, elas são visoespaciais, elas são motoras. Então, nós temos uma junção de áreas no nosso cérebro que retém essas informações e outras regiões, como o sistema límbico, que tem a carga de experiência emocional. Então, o aprendizado e memória, eles não dá para, por exemplo, pegar o cérebro, né, e falar para você, olha, nessa área, por exemplo, né, vou exemplificar para ficar bem claro e rápido. Essa partezinha de baixo aqui do cérebro, ela se chama orbitofrontal. E essa parte é responsável por dizer não, né? Então, essa parte é a parte que vai manter o meu foco. Então, alguém fala assim para você, você tem que estudar hoje, daí fala assim, olha, vamos dançar? Aí o orbitofrontal vai dizer não, né? Então, a gente consegue mapear no cérebro onde que está essa parte. Quando a gente fala de aprendizado e memória, a gente está falando de um sistema complexo. Por quê? Porque a cada segundo ocorre cerca de 1 milhão de sinapses no cérebro. 1 milhão de sinapses são mais de 3 milhões e 500 mil sinapses por hora. Veja que é um estudo científico, né? É bastante amplo para poder mapear isso. Então, nosso cérebro é neuroplástico,
cada vez que a gente aprende, abre-se um detrito e a gente vai ter um impulso elétrico novo, criando uma via, uma espécie de avenida por onde vão circular as nossas informações e as nossas sinapses cerebrais. A cada novo conhecimento, ocorre uma modificação no nosso cérebro. Muito bem. Coloca para mim no chat se está tudo bem, que legal que o pessoal está amando e eu vou acompanhando. Primeira distinção. Existem conhecimentos que a gente adquire, lembra e usamos conscientemente. E existem conhecimentos em que a memória se manifesta sem esforço ou sem intenção consciente, sem que tenhamos a consciência de que estamos nos lembrando de alguma coisa. Vamos supor que você esteja neste momento de tênis, e o seu tênis tem cadarço, e você amarrou o cadarço. Você amarrou o cadarço no automático. Você não pensou assim, nossa, vou amarrar o tênis do pé esquerdo primeiro, faz o lacinho, dá a voltinha, né? Ou dirigir, né? Quem dirige bastante já entra no carro e sai dirigindo. Você não pensa assim, nossa, vou pisar na embreagem, agora eu vou pisar no freio, vou colocar a primeira marcha, né? E assim por diante. Por quê? Esse conhecimento já está lá no nosso cérebro, já criou uma rodovia neural e hoje eu trabalho com, se quiser anotar para pesquisar, uma coisa bem legal, com a minha competência inconsciente. Quando uma aprendizagem chega na competência inconsciente, eu sei fazer e eu desgasto menos o meu cérebro. Mas, em contrapartida, se eu vou fazer, por exemplo, um mapa mental, eu sei como faz o mapa mental, então eu vou construir, eu tenho que pensar nisso conscientemente, tá? Então, nós temos esses dois tipos de conhecimento no nosso cérebro. Nós estamos, neste momento, estudando juntos. Precisamos de atenção, tanto eu quanto você. Eu, para me fazer entender de forma rápida, fazer essa transposição didática e essa curadoria de conhecimento, chegar até você de forma rápida, para que essa pílula de conhecimento seja eficaz e você talvez esteja tendo conhecimentos novos neste momento para ativar a sua memória. Talvez esteja anotando, talvez esteja printando a tela, talvez esteja gravando áudios do que está ouvindo para ouvir depois, né? Então, esse sistema atencional, ele está tanto em quem emite a mensagem, quanto quem recebe a mensagem. Vejamos que quando nós vamos ministrar uma aula, você também precisa ter atenção com o conteúdo que você está ministrando e o estudante também. E o que o sistema atencional faz? Ele faz a gente dizer sim para alguma coisa e não para um monte de outras. Então, quando a gente entrou aqui, você disse não para a televisão, você disse não para novela, você disse não para fazer a janta na hora, você disse não para lavar a roupa. Então, a nossa atenção é um filtro de estímulos. E como que ela funciona? A atenção seletiva é quando a gente começa a processar seletivamente estímulos externos e internos. É uma capacidade de escolher o que eu vou fazer. Eu vou estudar, então eu somente vou estudar. Eu vou fazer uma atividade e focar nela, ignorando as demais coisas. A atenção dividida é quando eu pego o meu recurso atencional e faço a execução de duas ou mais coisas ao mesmo tempo. Então, é quando a gente tem várias fontes de informação. Então, por exemplo, neste momento, eu estou com a atenção dividida. Eu estou aqui com você e aqui no chat, né? Estou acompanhando o chat na tela do lado e vendo se a transmissão do YouTube está tudo ok, quantas pessoas tem, o que está acontecendo. Então, quando a gente tem atenção dividida, a gente desgasta mais o nosso cérebro. Por quê? Porque eu tenho que estar em diferentes fontes de informação ao mesmo tempo. E a atenção sustentada é manter a atenção e a eficácia atencional por uma longa duração, né? Eu gosto muito de ler, gosto de verdade, né? Eu fico facilmente 4 a 5 horas, se eu tiver, né? Porque é muito raro essas 5 horas seguidas, lendo. Mas eu fico facinho, 5 horas lendo sem parar.
Por quê? Porque minha atenção sustentada foi treinada, foi programada para manter o foco em uma atividade repetitiva e contínua. No nosso trabalho, a gente tem atenção sustentada. E o estado de alerta é quando nós passamos por uma situação que gera um estresse emocional e vai nos preparar para uma determinada tarefa. O estado de alerta também é causado pela ansiedade positiva. Por exemplo, você vai casar, é uma véspera do teu casamento. Você tem um derramamento maior do neurotransmissor da noradrenalina no seu cérebro e você fica em estado de alerta, né? E é positivo. Muitas vezes a gente olha para a ansiedade só como negativa, né? Mas a ansiedade tem aspectos positivos também. Para que a gente tenha atenção, a gente precisa ter mecanismos inibitórios, né? Então, eu gosto muito do exemplo da mordidinha do pernilongo, da muriçoca, não sei como é que chama aí na sua região. Mas vem um mosquitinho e morde meu pé. E eu estou aqui com você. E a mordidinha dele está lá coçando. E eu não posso coçar, porque eu sou alérgica. Se eu coçar a mordida que eu vou receber, vai me fazer uma ferida. Então, mesmo coçando, eu tenho controle inibitório da coceira. O mecanismo inibitório é o que faz alguém ter a atenção sustentada e manter o foco, né? Leila, mas é só com o bichinho? Não, você está jantando com a sua família. Seu cunhado, que você não gosta muito, porque cunhado, se fosse bom, era cunhado, né? Diz que uma coisa irritante após a outra durante a alimentação. Você vai ter que ter um mecanismo inibitório, né? Porque senão você pode dizer alguma coisa que não deve ser dita naquele momento para ele. Mas se você tiver um bom controle inibitório, você pode se controlar, manter a calma. Você não controla as suas emoções, mas controla o seu comportamento, tá? E para manter a atenção, a gente tem que controlar o nosso comportamento. Quem tem um baixo controle inibitório tende a interromper conversas, não termina o que começa, tem vários rabinhos soltos aí pela vida, né? Começou a fazer curso de não sei o que lá, parou. Começou a estudar não sei o que, parou. Compra livro que nunca lê, né? Então, o que mostra isso? Isso é um baixo índice de controle inibitório. Ele é facilmente interrompe a linha de raciocínio. Então, é comum que quando a gente encontre pessoas com um mecanismo inibitório baixo, ele fala ou responde uma pergunta sem pensar muito bem nela e comete erros na vida. Como que a gente treina, né, a nossa atenção seletiva nos nossos estudantes que muitas vezes estão agitados demais ou que estão com dificuldade de aprendizagem? A gente vai trabalhar com eles a seleção de coisas. Então, eu falo para eles assim, feche os olhos. Preste atenção nos sons que estão na rua, somente os sons da rua. Agora nós vamos ouvir os sons da escola. Agora os sons do nosso corredor. Agora os sons da sala de aula. E você, professor, você também tem que treinar isso, né? Manter a sua atenção seletiva, só no som dos pássaros, só no som do teu carro, só no som dos outros carros. Você pode treinar isso o tempo inteiro, né? Por quê? Porque esse lance, né, de isolar os sons vai fazer com que você vá criando mecanismos cerebrais. Exercite a sua mente. Quanto tempo faz que você não faz alguma coisa pela primeira vez? Então, existem mecanismos antigos que muitas vezes nós vamos deixando de lado. Jogos de raciocínio, jogos de memória, quebra-cabeça, palavras cruzadas, encaixe de peças, Lego, montar e desmontar, aquelas torres de madeira. Isso a gente precisa treinar em nós mesmos e nos nossos estudantes. Organizar as ideias, né? Então, eu gosto muito de fazer com os meus alunos, a gente organiza o dia, né? Por quê? Por que eu organizo o dia? Eu já tenho o dia organizado, eu sei como vai ser o meu dia, mas eu treino o cérebro deles a organizar o que eles vão fazer na sala de aula. Além disso, a gente tem mecanismos como planos de ação emocional, em que a gente vai colocando aquilo que a gente deseja fazer.
E é óbvio que eu mostro sempre para eles a minha agenda, né? Então, aqui está a minha agenda, tudo aquilo que eu vou fazendo, eu vou pintando, aquilo que eu não vou fazendo, eu vou passando para frente. Por quê? Porque a organização das ideias vai trazer para a lógica aquilo que está no mundo subjetivo. Outro treinamento é ler em locais públicos. Então, nós saímos com os estudantes para o pátio da escola e, apesar do som da escola, ele tem que ter a capacidade de se concentrar na leitura, mesmo tendo tantos estímulos. Então, você está no ônibus? Leia. Você está na praça? Leia. Por quê? Porque você vai treinar a sua atenção seletiva. Para treinar a atenção dividida, você vai treinar, fazer várias coisas ao mesmo tempo, sem errar nada. E você vai pensar 2 assuntos diferentes, 2 coisas ao mesmo tempo. Isso a gente faz com as crianças também. Eu dou 2 atividades para eles fazerem e eles têm que executar as 2 num determinado cronômetro que eu marco com eles. Não deixe de levar, apesar de nós estarmos na era da tecnologia e ela ser muito boa para nosso trabalho pedagógico, né? Ele tem muitas riquezas ali, existem muitas coisas básicas para estimular a atenção sustentada e diminuir essa defasagem de aprendizagem. Copiar desenhos, né? A gente tem aquele vidro que projeta o desenho do outro lado, hoje tem o unicórnio com luzinha que projeta o desenho para a criança copiar e faz com que eles se fixem em detalhes, né? Desenhos com números, obrigo a procurar os números seguintes para unir as linhas. Então, são 100 números, aí eu vou do número 1, número 2, número 3, número 4, até formar o desenho. Jogos de pares, cartas viradas para baixo, que eu vou virar e encontrar os pares certos. Jogos das diferenças. Aprender a letra da música e a coreografia. Só, por favor, professores. Deixa eu marcar a categoria aqui, né? A escola, ela precisa fazer um filtro do que se deve colocar dentro de um ambiente cultural e do que não se deve colocar dentro de um ambiente cultural. Existem canções, existem letras que não se deve colocar dentro de um ambiente cultural, tá? A sopa de letras, o crucigrama, o sudoku, labirintos, criar labirinto. Não saia com seus alunos sempre pela mesma porta e volte pela mesma porta. Faça um labirinto de caminho, desenhe com giz no chão, mas treina a atenção deles, né? Pintar mandalas. Os desenhos das mandalas, eles são muito detalhados. Então, a gente consegue prender a atenção, né? Sustentar a atenção enquanto está pintando. Eu mesmo sou uma adepta de pintar. Aqui, eu compro aqueles livrinhos para pintar e eu tenho na minha agenda 10 minutos por dia que eu vou pintar. Então, eu pinto e depois eu vou ler. Então, jogos tradicionais, né? Tanto para sua casa quanto para sua escola, sobe e desce, dama, xadrez, trilha, né? Jogos de estratégia para manter a atenção. Enfim, diminuir a defasagem de aprendizagem na sala de aula é um grande desafio. Mas o segredo é a memória. E o segredo da memória é a bainha de mielina. A gente sabe que isso não é uma cartada mágica, né? Mas é um progresso e um processo. Um progresso por dia para fortalecer o processo de vida daquela criança. Ela precisa resgatar aquilo que você aprendeu daqui 2, 3 anos. E a gente sabe que a memória, ela mexe com grande parte do nosso cérebro, compreende uma rede complexa, né, de sistemas neurais, e que vão fazer com que a caixinha, né, se abra na hora certa, quando a criança que estiver nas suas mãos precisar. A gente precisa, nessa era de modernidade líquida, em que nós somos bombardeados por informação, ter esse crivo de atenção seletiva e atenção sustentada. Por quê? Porque eu tenho que exercer um controle sobre a quantidade de informações que eu sou bombardeada, e as redes sociais nossas são boas nisso, né? E a qualidade dessas informações que eu quero processar.
Por quê? Porque eu tenho que ter autodisciplina o suficiente para saber como eu vou gastar o meu tempo, como eu vou dedicar a minha vida para a minha gestão de qualidade, como eu vou caminhar em direção à minha meta. Então, eu tenho que olhar a qualidade da informação que eu quero, que eu devo processar. Na escola, uma amiga minha, ela fala assim, porque aqui, neste momento que eu estou falando com vocês, tem algumas luzes desligadas, porque elas dão reflexo no meu olho. Mas eu tenho aqui, ó, uma lâmpada à direita, uma lâmpada à esquerda. Uma lá em cima, a do teto e 2 luminárias. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 luzes ao meu redor. E ela fala assim, para que tanto, né? Porque quanto maior luminosidade no ambiente, melhor aprendizagem do cérebro. E este lugar que eu estou fazendo a transmissão para você é o meu lugar preferido no mundo. É aqui que eu leio, é aqui que eu escrevo, é aqui que eu produzo, é aqui que eu dedico meu conhecimento. Então, ele tem que ser um local adequado. As salas de aula têm que ser claras, tem que ter cheiro. Hoje a gente tem aromatizador de todas as formas possíveis. Para quê? Para ativar a nossa memória afetiva. Então, o nosso cérebro, ele é um cérebro que precisa da criação de uma rotina e da utilização de locais adequados, tá? O cérebro sempre está disposto a processar melhor aquilo que é significante para ele e que é gratificante. O lazer é muito importante, o descanso, a higiene mental. Faça um artesanato. Pode ser qual for, EVA, crochê, tricô, pintura em tela, marcenaria, não importa. Mas a gente precisa de uma higiene mental. E incentive os seus alunos a desenvolver as artes também. Por quê? Porque daí a gente mantém a nossa memória menos sobrecarregada, tá? E deixa neurônios livres para poder processar informações mais adequadas. Quer diminuir a diferença de aprendizagem? Sempre se lembre de como era ser aluno, nunca se esqueça. Será que se você fosse aluno da sua aula, você ia gostar da tua aula? Entenda que o cérebro fica pronto aos 25 anos de idade, em média, né? Tem gente que a gente conhece por aí que ainda não está pronto, né? Mas vamos deixar isso de lado neste momento. A gente precisa entender que a gente trabalha com o cérebro em processamento. Olhe nos olhos dos seus alunos, velocidade 0, olho no olho. Para quê? Para ter a sensibilidade de ver um olhar gritando por socorro. Por trás de uma criança que fere, há uma criança ferida. Por trás de uma criança ferida, existe um adulto no seu triângulo primário que precisa de ajuda. Nós somos os intelectuais do conhecimento. Acolha um pai ou uma mãe. Ensine-os, eles precisam de você. Entenda o perfil da geração que você educa, estude, planeje, conheça, não se desgaste. Por favor, não pare de ler. Quantos livros você leu este ano? Se você não leu, eu vou te dar um desafio, 15 minutos por dia. Saiba que para muitos brasileirinhos, você é o único adulto disponível que ele encontra durante o dia. Estude sempre. Desenvolva em você a identidade de um professor que seja um verdadeiro educador. Eu gostaria de, antes de passar para o Fábio, ler um poema que diz assim: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Nós estamos aqui num grande time de gente que luta pela educação. A aprendizagem é um processo muito complexo para uma criança receber um rótulo. Ela precisa de ter um adulto consciente, e esse adulto consciente é você. Fica o convite para você mergulhar nesse grande mar de sabedoria, nesse grande complexo de sabedoria que é pós-graduação. E eu sou uma pessoa pouco propícia, né, para falar isso, porque eu realmente sou apaixonada por aprender. Muitas pessoas falam,
Leila, você é professora, né? Eu falo, não, eu sou um sujeito aprendente. Fábio, você está por aí? A gente tem mais uma fala daqui a pouco muito importante, hein? Depois que o Fábio conversar com vocês, a gente continua essa prosa bastante importante sobre como nós podemos contribuir para a educação brasileira, né? São os estímulos cerebrais para uma boa aprendizagem. Fica por aqui. Fábio, cadê você? Bom, se o Fábio não está por aí, eu já vou aproveitar a